Há uma história pouco contada sobre John Davison Rockefeller. E não é sobre petróleo, monopólios ou fortunas. É sobre algo muito mais poderoso. Um simples caderno. Desde menino, ele registrava tudo o que ganhava e tudo o que gastava, centavo por centavo. Enquanto outras crianças mal sabiam amarrar o próprio sapato, ele já compreendia um segredo que muitos adultos passam a vida sem entender. O dinheiro tem consciência. Ele escuta quem o trata com respeito. Rockefeller não nasceu em berço de ouro. Veio de uma família humilde, filho de um vendedor ambulante que desaparecia por meses, deixando uma mãe exausta, com 6 filhos, e um lar sustentado pela fé. Ele conheceu o frio da escassez, o vazio da falta e o peso da vergonha, mas transformou tudo isso em combustível para criar o maior império financeiro da história moderna. Não foi sorte, não foi herança, foi consciência. Ele entendeu cedo que o dinheiro não é a causa da riqueza, menos é o reflexo dela. Imagine um jardim. Você quer colher frutos, mas o solo está nu. A maioria das pessoas sente e reclama da seca, do clima, da falta de sorte. Rockefeller, ele plantava todos os dias. Regava, cuidava, tirava as pragas, acreditando que o que ele não via ainda estava germinando. E quando chegou o tempo da colheita, as frutas vieram até ele, em abundância. Mas o que ele plantava não eram moedas, eram valores. Todo domingo, antes de sair de casa, ele fazia um ritual silencioso. Sentava-se diante do próprio caderno e se perguntava: fui fiel aos meus princípios nesta semana? Deixei alguma oportunidade escapar? Sou hoje um homem melhor do que há 7 dias. Ele não perguntava quanto havia lucrado. Perguntava quem estava se tornando, porque compreendia um segredo espiritual e econômico que poucos entendem. Você não atrai o que deseja. Você atrai aquilo que é. Há uma antiga parábola que explica isso. Um homem pobre passava todos os dias diante do palácio de um rei. Observava as carruagens, as joias, o ouro e murmurava: por que não tenho o que ele tem? A vida é injusta comigo. Até que um sábio respondeu: porque você pede riqueza com um coração de quem ainda acredita na falta. O rei não nasceu rei. Ele pensava como rei muito antes de vestir a coroa. Rockefeller carregava essa mentalidade. Sabia que prosperar não é ganhar mais, é se tornar mais. E sabe o que realmente impressiona? Seu primeiro ato de prosperidade foi doar. Aos 16 anos, no seu primeiro salário, separou 10% para ajudar outras pessoas. Não porque sobrava, mas porque compreendia a lei da circulação. O dinheiro precisa fluir. Quem o retém por medo, sufoca a abundância. Quem o entrega com fé, abre espaço para o novo. Ele dizia: Deus me confiou recursos, e com eles tenho o dever de multiplicar o bem. Isso não era caridade, era estratégia espiritual. Rockefeller sabia que o dinheiro responde à intenção. Quando você o trata como um mestre, vira servo. Mas quando o enxerga como ferramenta, torna-se livre. Então, antes de seguirmos, deixe seu like e se inscreva no canal, porque o que vem a seguir pode virar sua visão de prosperidade de cabeça para baixo. Existe uma diferença gritante entre quem enriquece e quem continua lutando. E ela não está no talento, nem na sorte. Está na capacidade de esperar o tempo certo da colheita. Rockefeller vivia como se cada ação plantasse o futuro de 50 anos à frente. Enquanto seus concorrentes gastavam tudo tentando parecer ricos, ele reinvestia cada centavo, construindo impérios invisíveis aos olhos apressados. Não comprava luxo para impressionar, comprava ativos para perpetuar. Um dia, ainda jovem, ele quis comprar parte de uma refinaria de petróleo. Era a oportunidade de sua vida. Mas o dinheiro faltava. Foi a um banco e pediu crédito. O gerente o observou, pobre, sem garantias, e perguntou: por que eu deveria confiar em você? Rockefeller não argumentou. Abriu o velho caderno, o mesmo que guardava desde os 7 anos, e mostrou, linha por linha, tudo
o que havia movimentado nos últimos 10 anos. Cada ganho, cada gasto, cada promessa honrada, e respondeu: porque eu sei exatamente para onde vai cada moeda que passa por minhas mãos. O empréstimo foi aprovado. 5 anos depois, ele já dominava quase todas as refinarias da região. Mas há algo que quase ninguém conta. Ele não venceu destruindo os outros. Venceu aperfeiçoando o que já existia. Enquanto todos brigavam por preço, ele estudava processos. Descobriu que o que os outros jogavam fora, menos os resíduos do petróleo, podia ser transformado em novos produtos. Parafina, vaselina, lucro. Transformava desperdício em prosperidade. E é aqui que você entra. Porque essa história não é sobre petróleo. É sobre você. Sobre o que está fazendo com o que tem nas mãos agora. A maioria das pessoas espera ter menos, mais dinheiro, mais tempo, mais chance. Rockefeller usava o que já tinha e o transformava em ouro. Ele costumava dizer: não me tragam problemas, me tragam soluções com os recursos que já possuímos. Essa mentalidade separa quem constrói de quem reclama. E não, ele não era perfeito. Era humano, errava. Caía a fazer escolhas difíceis. Cortou laços, encerrou negócios, decepcionou pessoas. Mas sabia que não é possível agradar a todos e erguer um império ao mesmo tempo. Um dia, você também terá que escolher. Quer ser amado ou respeitado? Rockefeller escolheu ser respeitado. Isso não nasceu do orgulho, mas da compreensão de que toda grande construção exige renúncia. Ele sabia que às vezes o preço do crescimento é ser mal interpretado, criticado ou até mesmo caminhar sozinho. Porque quem decide subir degraus altos precisa aprender a lidar com o eco do silêncio. Havia um hábito simples que ele cultivava todos os dias, mas que moldou seu destino. Antes de dormir, Rockefeller revisava o próprio dia. Perguntava-se: o que eu fiz hoje que me aproximou do meu propósito? E o que fiz que me afastou dele? Anotava tudo. E é exatamente aí que mora o poder, na consciência diária. Enquanto a maioria das pessoas acorda, trabalha, reclama e dorme, presas no piloto automático, Rockefeller observava, calculava, ajustava. Ele media tempo, energia, emoções, dinheiro, e sabia que o que não se mede não se transforma. Mas nem ele escapou das crises. Por trás da imagem de império, havia um homem que adoeceu, que perdeu o apetite, o sono, o cabelo, a pressão, o consumia. E foi aí que ele percebeu o que milhões de brasileiros esquecem todos os dias. Não adianta conquistar o mundo se você não tiver saúde para desfrutar. Rockefeller contratou médicos, mudou sua alimentação, passou a dormir melhor, a caminhar, a descansar, aprendeu a delegar, a confiar, porque entendeu que o corpo é a morada da prosperidade. Se o corpo desaba, a mente entra em ruína, e o dinheiro vira apenas um número vazio. Ele viveu 97 anos. O por acaso, mas porque tratou a saúde como o maior investimento que um ser humano pode fazer. O verdadeiro milionário não é quem tem mais, é quem vive mais, com presença, paz e propósito. Outro princípio dele era inegociável: nunca tomar decisões com a alma ferida. Se estava irritado, esperava. Se estava ansioso, silenciava. Ele sabia que decisões tomadas no calor da emoção custam caro. Quantas vezes você já fez algo movido pela raiva, pela pressa, pela dor, e depois se arrependeu? Mandou aquela mensagem, gritou, desistiu, gastou, fugiu? Pois é, Rockefeller aprendeu a fazer o oposto. Ele esperava a tempestade passar para ver o céu com clareza. Um episódio resume isso perfeitamente. Um de seus sócios tentou traí-lo, vendendo participações da empresa às escondidas. Os funcionários esperavam uma reação explosiva a menos, mas Rockefeller ficou em silêncio. 3 meses. Durante esse tempo, ele reorganizou tudo, preparou-se, fortaleceu suas bases. E quando agiu, foi com precisão cirúrgica. Tirou o sócio, manteve o império
e ainda ampliou seu domínio. Ele não reagia. Ele respondia. E é aí que mora o poder. Porque quem reage, entrega o controle. Quem responde, assume o trono. E você? Quantas vezes já reagiu no impulso e perdeu oportunidades? Quantas vezes deixou a raiva decidir por você? Comenta aqui embaixo. Porque reconhecer isso é o primeiro passo para mudar. Mas há algo ainda mais profundo sobre Rockefeller, que quase ninguém fala. Sua fé. Ele era um homem espiritual, um estudioso da Bíblia, um frequentador fiel da igreja. Mas sua fé não era passiva. Não era o tipo de fé que espera o milagre cair do céu. Era a fé que age, que entende que Deus entrega o talento, mas o esforço é nosso. Rockefeller acreditava que o dinheiro não era apenas um bem terreno, mas uma missão divina. Ele via a riqueza como uma confiança que vinha do alto, menos algo dado a ele para ser multiplicado, transformado em pacto e em generosidade. E isso mudava tudo, porque quando o propósito está alinhado com o espírito, o dinheiro deixa de ser um fardo e se torna um canal. Ele disse: é meu dever prosperar, mas também é meu dever usar essa prosperidade para o bem. Essa era a sua essência. Riqueza com propósito, poder com consciência, sucesso com alma. Quando você tem um propósito que vai além do seu próprio bolso, algo muda dentro de você. A força vem de outro lugar. Você passa a suportar o peso das quedas, das críticas, das crises, porque entende que está construindo algo que ultrapassa o seu nome, o seu tempo e o seu cansaço. Propósito é o combustível invisível dos grandes construtores. Não é sobre religião. É sobre sentido. É sobre acordar e saber por que você está lutando. Porque se o seu único motivo for o dinheiro, mais cedo ou mais tarde, você vai se perder no meio da corrida menos. E o vazio vai te engolir. John Rockefeller entendia isso profundamente. Ele dizia que o verdadeiro poder não está em ser o mais inteligente da sala, mas em ter coragem de se cercar dos melhores. Ele jamais contratava alguém acomodado ou que pensasse pequeno. Procurava mentes afiadas, pessoas que o desafiassem, que elevassem o nível da conversa. Ele acreditava que pessoas medianas produzem resultados medianos e que pagar bem por um talento excepcional é o melhor investimento que alguém pode fazer. Pense nisso. 10 pessoas desmotivadas vão te custar mais caro do que uma única mente brilhante, porque gente mediana te dá dor de cabeça, retrabalho e resultado raso. Já uma pessoa extraordinária multiplica o que toca, traz soluções onde só havia problema e faz o impossível parecer lógico. E ele não hesitava em cortar o que não servia. Quando percebia que alguém não estava entregando, ele agia rápido, sem drama, sem culpa. Não era frieza, era clareza. Ele sabia que manter a pessoa errada no lugar errado é cruel para todos os lados. Trava a empresa e destrói o potencial de quem está ali. Lealdade mal colocada é uma das formas mais sutis de autossabotagem. Rockefeller também tinha outra regra sagrada: nunca investir naquilo que não entendia. Ele via o perigo em seguir a multidão. Hoje, muita gente perde tudo porque investe na modinha sem saber no que está se metendo. Ele fazia o oposto. Estudava, lia cada linha de um contrato, visitava empresas, observava os bastidores, entendia o fluxo, os riscos, o coração do negócio. Só então colocava o dinheiro. E quando decidia investir, ele entrava de corpo inteiro, porque sabia que decisão bem informada exige compromisso total. Mas nem ele, com toda a genialidade, escapou dos dias de desânimo. Houve momentos em que tudo parecia ruir. Portas se fechavam, planos falhavam. E mesmo assim, ele não desistia. Em vez de reclamar, ele perguntava a si mesmo: o que ainda preciso aprender? O que posso ajustar? E mudava. Porque ele sabia: o mundo não recompensa quem se vitimiza menos. Ele responde aos que se adaptam, evoluem e seguem. Ele costumava dizer:
Não espere grandes oportunidades para fazer o bem. Use as pequenas, que aparecem todos os dias. Essa é uma das lições mais poderosas da vida. Você não precisa ter tudo para começar. Precisa apenas começar com o que tem e melhorar no caminho. E houve uma noite que transformou tudo dentro dele. Depois de fechar o maior contrato da sua vida, um negócio que multiplicaria sua fortuna, ele não comemorou. Ficou sozinho, no escritório vazio, e chorou. Chorou porque entendeu que o dinheiro, por si só, não traz significado. Ele já tinha riqueza o suficiente para viver 10 vidas com conforto, mas o coração estava vazio. Naquele silêncio, Rockefeller compreendeu algo que a maioria das pessoas passa uma vida inteira sem perceber. O dinheiro não é o fim, menos é o meio. Ele é energia, e energia que não circula adoece. Foi aí que nasceu um novo Rockefeller, o homem que doou bilhões, que construiu universidades, que financiou curas, que levou esperança onde havia escassez. Não porque queria aplausos, mas porque entendeu que o verdadeiro propósito da riqueza é servir. O dinheiro, quando usado com consciência, liberta. Quando usado por ego, aprisiona. E é aqui que eu te pergunto: você está construindo algo que te enriquece por dentro? Ou apenas acumulando o que um dia vai perder? Deixa eu te contar uma história que traduz tudo isso, de forma que o coração entende antes mesmo da mente. Havia um rio que cruzava uma floresta inteira. Onde ele passava, nascia vida menos árvores frondosas, animais fortes, solo fértil. Mas um dia, alguém decidiu construir uma represa. Prendeu o fluxo, e pouco a pouco, a água deixou de correr. Lá embaixo, o verde virou cinza. Ochei, orrachou. A vida secou. O dinheiro é como esse rio. Quando você o segura por medo de faltar, ele para de fluir. E, quando ele para, não é só o mundo ao redor que empobrece. É você que seca por dentro. Rockefeller sabia disso. Ele não doava, apesar de ser rico. Ele era rico porque doava. Porque entendia que generosidade não é perda. É circulação. É o ato de permitir que a energia da abundância continue viva. E, o mais bonito, ele não esperou ser milionário para começar. Ele começou quando quase não tinha nada. Porque quem só doa quando sobra, nunca entendeu o verdadeiro valor de dar. Generosidade é estado de alma, não de conta bancária. É um caminho, não um destino. Outro princípio que moldava sua grandeza era brutal, na simplicidade. Ele não reclamava. Não importava a crise, o erro ou o golpe. Ele não perdia tempo se lamentando. Rockefeller disse: encontre o problema, resolva o problema e siga. Sem drama, sem vitimismo, sem gastar energia culpando o mundo. Agora pensa comigo. Quantas horas da sua vida já foram jogadas fora reclamando? Quantas vezes você se viu repetindo "por que comigo?", em vez de perguntar "o que eu posso fazer agora?". Enquanto muita gente desperdiça tempo afundando no lamento, os grandes constroem no silêncio. Rockefeller não era um robô. Ele sentia raiva, medo, tristeza, mas ele não se deixava dominar. Ele sentia, respirava e agia. Certa vez um jornalista perguntou: Senhor Rockefeller, o senhor nunca fica estressado? E ele respondeu, com a calma de quem já domina a própria alma: Fico. Mas não deixo o estresse decidir por mim. Isso é maestria emocional. O que separa quem ergue impérios de quem desmorona por dentro. E havia uma prática simples, mas devastadoramente poderosa, que ele fazia toda semana. Planejar no domingo à noite. Pegava uma folha em branco e escrevia 3 prioridades. Só 3. Não 10, não 20. 3. Durante toda a semana, tudo girava em torno delas. Se alguém viesse com algo fora da lista, ele dizia não, sem culpa, sem justificativa, apenas um não consciente. Porque ele sabia que foco não é fazer mais, é fazer o essencial. Enquanto a maioria tenta abraçar 1000 tarefas,
Ele cortava o excesso, e por isso avançava, enquanto os outros se afogavam em dispersão. E, uma vez por mês, ele revisava tudo. Perguntava a si mesmo: isso ainda faz sentido? Ou preciso ajustar o rumo? Porque ele sabia: quem não se adapta morrer iridez. O mundo muda, e quem não se move fica preso no passado. Mas havia algo ainda mais profundo, o alicerce de tudo o que ele fazia, o que ele chamava de dever sagrado. Rockefeller acreditava que cada ser humano carrega uma missão, o dever de honrar seus dons, de não desperdiçar a vida, de não se conformar com o mediano quando nasceu para ser grandioso. Isso não é sobre religião, é sobre responsabilidade, é sobre encarar o espelho e se perguntar: eu estou fazendo jus ao potencial que Deus colocou em mim? Ou estou apenas sobrevivendo? Rockefeller nunca se acomodou. Mesmo aos 90 anos, ainda acordava cedo, lia relatórios, pensava em novas ideias. Porque para ele, parar era morrer. E isso é um lembrete para você. Você não controla quanto tempo tem menos, mas controla o que faz com o tempo que tem. E quer saber o mais curioso? Ele era extremamente cuidadoso com um pequeno e corajoso com um grande. Negociava o preço de um lápis, mas investia milhões sem hesitar em um projeto que acreditava. Por quê? Porque ele sabia que disciplina nos detalhes constrói o caráter que sustenta as grandes decisões. É isso que falta em muitos hoje: disciplina na base, coragem no topo e um propósito que dê sentido a tudo isso. Se você não consegue cuidar de R$ 1.000, não espere conseguir cuidar de R$ 1.000.000. Essa é a verdade nua e crua que destrói qualquer desculpa. Quando eu tiver mais dinheiro, eu vou me organizar. Não. Você se organiza agora, com o que tem. E é assim que você começa a atrair mais. Rockefeller contava cada centavo quando era pobre. E continuou contando quando era bilionário. Porque para ele, não era sobre o valor, era sobre o princípio, sobre respeito. Respeito pelo dinheiro, pelo trabalho, pelo processo. E aqui vai a verdade que dói. A maioria das pessoas não respeita o próprio dinheiro. Gastam sem pensar, compram por impulso e depois reclamam que estão quebradas. Rockefeller tratava cada centavo como um soldado do seu exército. Cada um tinha missão, nenhum era desperdiçado. Ele viu um funcionário jogar fora um pedaço de corda menos velha, gasta, quase inútil. Rockefeller pegou a corda e disse: isso ainda serve para algo. Não desperdice o que pode ser útil. Não era pandurismo. Era consciência, era entender que prosperidade se constrói na soma de 1000 pequenas decisões corretas. E olha, isso é para você que sente que está preso, que trabalha, se esforça e parece que nada muda. Rockefeller disse: meu maior medo não é a concorrência, é não dar o melhor de mim. O maior inimigo não é o chefe, o mercado ou a economia. O maior inimigo é você mesmo. Seus hábitos, suas crenças, suas desculpas. E a verdade brutal é que muita gente passa a vida lutando contra o mundo quando deveria lutar contra a própria mediocridade. Rockefeller acordava todo dia perguntando: eu sou melhor hoje do que ontem? E se a resposta era não, ele ajustava. Porque crescimento não é automático. Crescimento é intencional. Ele celebrava pequenas vitórias. Cada meta cumprida, por menor que fosse, era reconhecida. Porque se você só foca no que falta, você desiste. Celebre o progresso, mesmo que pareça pequeno. Ele alimenta o próximo passo, a próxima conquista. E aqui vai um choque de realidade. A maioria não prospera porque não quer pagar o preço. Quer resultado, mas não quer o processo. Quer colheita, mas não quer plantar. Rockefeller abriu mão de festas para trabalhar, de sono para estudar, de popularidade para manter princípios. Ele sabia que quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta com disciplina, colhe com abundância. E o que diferencia os grandes não é o dinheiro, é o homem que se constrói para conquistar o dinheiro. Rockefeller não construiu um império para ele. Ele construiu para
deixar um legado que duraria para sempre. Universidades, pesquisas, vidas transformadas. Ele transformou dinheiro em eternidade. Então, a pergunta que você precisa fazer a si mesmo é esta: o que você está construindo? Algo que vai durar? Ou só sobrevivendo dia após dia? Porque sobreviver é fácil. Construir exige coragem, visão e fé. Se você sente que se esforça e mesmo assim não alcança estabilidade, talvez a barreira esteja dentro da sua própria mente. A mentalidade escassa, os padrões repetidos sem perceber. Isso custa anos da sua vida e oportunidades que poderiam ser suas. Rockefeller sabia. A batalha começa na mente. Se você não vence aí, não vence em lugar nenhum. Se você está pronto para romper os velhos padrões, mudar sua mentalidade e dar o próximo passo de verdade, então é hora de agir. Lembre-se, Rockefeller não nasceu pronto. Ele se construiu dia após dia, decisão após decisão, princípio após princípio. E a pergunta que você deve se fazer não é quanto dinheiro quero ter, é quem preciso me tornar para conquistar esse dinheiro. Porque dinheiro vai e vem, mas quem você é, isso fica. Se você está decidido a mudar, a assumir o controle da sua vida financeira e do seu crescimento pessoal, comente aqui embaixo: eu abandono meu antigo eu. E não esqueça, prosperidade não é sobre ter mais, é sobre ser mais. Rockefeller dormia tranquilo, não por ter bilhões, mas porque sabia que era fiel aos seus princípios. Usava bem o que recebia e fazia diferença no mundo. No final, isso é o que realmente importa. Não quanto você acumula, mas quem você se torna no processo. Curta, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Enriqueça sua vida. Comece hoje.